Olá, eu sou Ellen Lombardi, psicóloga, gestora de RH e empreendedora. Trabalho com consultoria de gestão de pessoas, gestão estratégica, desenvolvimento de lideranças, estruturação de RH estratégico e apoio às demais áreas. Meu nome é Yara Monteiro, sou psicóloga, trabalho há 15 anos na área de recrutamento, seleção, avaliação psicológica, treinamento, avaliação de perfil, né, entre outras rotinas aí da área de recursos humanos. Olá, meu nome é Janaína Pereira, eu sou psicóloga e empreendedora na Liberi Consultoria e Treinamentos e a gente trabalha prestando consultoria na área de gestão de pessoas e treinamento e desenvolvimento. Olá, sou Daniela Henschel, diretora da Uninter, Centro Universitário Internacional daqui de Joinville, empreendedora, também diretora da UniTCE, Escola Técnica de Enfermagem e consultora de carreiras. Bom, hoje nós vamos fazer o segundo episódio da série Inteligência Emocional e o nosso tema é Gerenciamento das Emoções em Processo Seletivo. E para falar sobre esse gerenciamento das emoções, nós precisamos primeiro entender o que é um processo seletivo. Muitas pessoas acabam achando que o processo seletivo é apenas a entrevista, ou apenas uma dinâmica, ou apenas preencher algum teste. Mas não, na verdade o processo seletivo ele começa no momento em que a pessoa que recebe o seu currículo passa a avaliá-lo e verificar se o teu perfil, as competências que você colocou ali no seu currículo estão de acordo com a posição, com a vaga que aquela empresa específica está buscando. Então, no primeiro momento você precisa olhar para o seu currículo e verificar se ele está vendável para aquela vaga. Então, é muito comum fazermos a análise de currículos olhando tudo o que o candidato coloca ali. Então, a primeira fase do processo é o seu currículo, é o momento da captação do currículo. Depois, sim, algumas empresas optam por fazer uma entrevista, seja por vídeo, seja presencial, para verificar se o teu currículo e aquilo que você colocou de informação tem a ver realmente com aquela posição que a empresa está buscando. Então, uma das fases é a entrevista, não é somente a entrevista que é o processo de seleção todo. O processo pode ter dinâmicas de grupo, dependendo da posição, pode ter avaliação psicológica, avaliação de perfis, ou seja, um processo seletivo ele é um conjunto de testes, né, e de sequência para que a gente possa perceber realmente se aquele candidato está apto para atuar naquela função. E Ellen, quando a gente fala nesse perfil, vamos contextualizar um pouquinho mais assim, para o candidato. Esse perfil ele vem de um gestor que precisa daquele profissional trabalhando com ele. Então tem toda uma cultura a ser avaliada, tem toda a questão da exigência de conhecimento técnico mesmo, né? Então, assim, até tem uma pesquisa da eTalent que fala assim, ó, que um profissional de RH, ele avalia a primeira avaliação de um currículo em 6 segundos. Por isso, a importância de olhar o seu currículo se está de acordo com aquela vaga que você quer participar. Porque, assim, tem gente que faz um currículo uma única vez e acha que aquele mesmo currículo vai concorrer a todas as vagas que ele quiser, e não. Então, assim, olha o perfil, olha o que pede, adequa o currículo, né, da forma que está sendo solicitado para quem recebe, né, que é a gente que recebe 300 currículos por dia, às vezes, conseguir detectar aquilo que a gente precisa para aquela vaga especificamente, para facilitar o processo e agilizar, né? E aí que entra muitas vezes também o tema de hoje, né, que é a inteligência emocional. Porque quando o candidato, né, a pessoa está lá se preparando para encaminhar o currículo, mas não tem a inteligência emocional para realmente identificar o que eu quero, né, qual é a vaga que eu quero, o que eu gosto de trabalhar, quais são as minhas habilidades, aí realmente ele vai disparar currículo para vários lugares e não vai ter efetividade, né? Muitas vezes vai ser reprovado em muitos processos, vai ter muita frustração e aí vai realmente achar que tem algum problema com ele na
na verdade, que não está sendo bem colocado, mas na verdade ele não identificou qual vaga ele quer e aí não adaptou o currículo dele para aquela vaga, para aquele lugar, para aquele perfil. E quando ele faz isso, tendo inteligência emocional, né, para identificar o que ele gosta, o que ele tem vontade, fica muito mais fácil de ser realmente selecionado, de ser um currículo escolhido, né, e uma pessoa contratada. Sabe que eu consigo elucidar aqui um exemplo bem prático. Aconteceu uma vez, lá na faculdade, o seguinte, nós recebemos uma pessoa que ela chegou lá e disse assim, tira aqui para mim 20 cópias do meu currículo, por favor. E por acaso eu estava ali na recepção e eu ouvi. Aí eu abordei, né? Eu disse, mas por que você quer 20 cópias do seu currículo? Porque eu preciso sair distribuindo, né, o currículo. E quantas pessoas fazem isso? Tiram 20, 10, sei lá quantas cópias, botam na pastinha e começam a fazer a distribuição do seu currículo, né? Aí eu disse assim, espera aí, mas para qual vaga você está procurando, né? O que você busca de trabalho? Não, eu quero para qualquer coisa porque eu estou precisando de um trabalho. Não, espera aí, senta aqui comigo, vamos conversar um pouquinho. E aí foi onde eu comecei a conversar, disse, quais são as suas habilidades, né? O que você busca? O que você já trabalhou? Deixa eu dar uma olhadinha na sua carteira. É claro que nem todo mundo talvez teria, né, esse discernimento, essa paciência para fazer, mas é importante que talvez quem esteja nos assistindo, nos ouvindo, ou que talvez, né, quem esteja nos assistindo possa passar isso para outras pessoas também, né? Qual é a vaga que está buscando? Quais são as habilidades que tem? A experiência que já passou? Se for vendedor, então vamos direcionar, como você falou, né? Vocês falaram, vamos direcionar a vaga para vendedor. Se for para atendente, para atendente. Se for para qualquer outro tipo de profissão, vamos direcionar essa vaga. E aí nós fizemos isso, adequamos o perfil, porque essa pessoa tinha muitas experiências. E olha quantas oportunidades que ela iria perder. E aí nós adequamos o currículo dela para cada tipo, para cada perfil de vaga, fizemos uma pastinha para cada uma delas. E aí ela sabia para onde que ela ia levar cada currículo. Então, o que vocês falaram, assim... E é bem isso, assim, ela pode concorrer a vários tipos de vagas pelas várias experiências que ela tem, mas não é um único currículo, né? É o foco na vaga que ela busca, porque sempre vai ter uma coisa que vai ser um diferencial, se ela focar, colocar aquela experiência, ela vai lembrar de alguma coisa a mais que ela fazia daquela experiência. Então, eu sempre, quando eu recebo um currículo, que às vezes tem lá o objetivo, né? Tem 10 coisas, 10 funções. Eu pergunto, para qual vaga você está se candidatando? Porque, para mim, fica mais difícil de entender o que ele quer. Só que é ele que tem que querer, eu não posso querer colocar ele na vaga, né? E isso, os candidatos, quem envia o currículo tem que entender que não é a gente que recebe, que vai colocar ele na vaga. Não, é ele que tem que primeiro querer a vaga, né? E aí sim, aí a gente trabalha, né? Isso que a Yara está comentando, gente, é bem importante porque a empresa, quando ela abre uma vaga, o que ela vai verificar? A primeira coisa é a descrição desse cargo. O que a empresa espera desse cargo? Então, muitas vezes as pessoas entregam os currículos para determinada vaga, mas ela não tem os requisitos mínimos que aquela função específica exige. Às vezes você tem até vontade ou fez algum curso, enfim, se especializou, mas para aquela vaga precisa de X tempo de experiência. Então, muitas vezes o candidato é desclassificado, talvez por não ter aquela experiência, porque aquela vaga específica precisa da experiência. Acontece também daquela empresa, de repente, abrir a mesma oportunidade sem experiência. Porque se tem um tempo para desenvolver aquele colaborador, aquele candidato que está se propondo. Mas uma outra coisa que é bem importante, que a Yara comentou também, é toda uma cultura organizacional. Então, é importante que a pessoa, quando vai se candidatar para uma vaga, conheça que empresa é essa que eu estou me candidatando. Quais são os valores, missão, visão, valores dessa empresa? Que cultura é essa? Essa empresa tem a ver com os meus valores? Porque se realmente tiver a ver com os teus valores, a chance de você ser aprovado é muito maior. Né? Porque essa cultura organizacional, que são missão, visão, valores, é o que norteia aquela empresa, tem que ter uma identificação com o funcionário, o candidato que está ali concorrendo àquela vaga. Porque é muito mais fácil ele se adaptar à função, se adaptar àquela empresa e ter uma carreira longa e promissora dentro da empresa, se tiver
dentro principalmente da questão dos valores, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, né, uma coisa que eu lembro muito, assim, e que eu gosto de falar para quem está se inscrevendo em vagas e participando de processos seletivos, é que é muito importante a gente estudar, né, para se preparar, e uma competência pessoal importante para identificar isso, né, qual é o valor que combina comigo, o que eu gosto, que tipo de empresa que vai se encaixar com o meu perfil, é realmente desenvolver o autoconhecimento, né, assim, porque eu só vou conseguir perceber se os valores daquela empresa fecham com os meus valores pessoais, se eu sei a respeito de mim, né? Se eu me conheço, se eu sei o que é importante para mim, se eu sei quais são os meus valores. Senão depois eu entro numa empresa, percebo quais são os valores dela e vejo que não cabe para mim, aí eu saio, aí eu entro em outra, saio, que também não é legal para o currículo, né? É legal a gente entrar numa empresa, ficar, gostar do ambiente de trabalho para ter uma qualidade de vida, e para isso o autoconhecimento é essencial. Falando nessa questão do autoconhecimento, que era algo que você comentou também bem no início da sua fala, Ellen, como é que o candidato ele consegue se preparar emocionalmente para o momento da entrevista? Porque o que a Yara falou, né, de adequar o currículo para aquela vaga, isso é bem importante, a pessoa tem que estar preparada emocionalmente, né, e também ter essa sacada, né, de fazer isso, né, esse amadurecimento da jornada da carreira dele, né. E daí ele fez isso. Quando ele é chamado para entrevista, como é que ele consegue se preparar emocionalmente e levar, não seria nem levar a sério aquilo que está escrito, mas conseguir ter o equilíbrio para ter um bom papo, para ter uma boa conversa, para conseguir fluir, né, aquilo, colocar na mesa todas as experiências que ele já teve e também se valorizar, né, sem precisar falar algo que não é verdade, sem precisar talvez se valorizar demais, porque isso também é algo que fica chato. Eu sei porque nós contratamos... Fica forçado, exatamente. Isso. Porque nós contratamos muitas vezes lá e às vezes a pessoa quer se valorizar demais, aí você vê que o negócio não é bem assim, né? Então, qual que seria a dica de vocês aí para isso? Porque hoje aqui eu tô aproveitando aí os aconselhamentos também. Assim, ó, quando eu presto serviço para as empresas, então eu conheço o perfil da empresa e eu recebo o candidato. Então, esse trabalho, quando a gente trabalha com recrutamento, a gente acaba fazendo também. Então, assim, olha, você tem um ótimo perfil, eu vejo isso de positivo, mas talvez aqui você tenha que trabalhar, estude um pouco mais sobre a empresa, veja se é isso se realmente você quer, se você vai se adequar a esse tipo de empresa, a essa localização, porque às vezes é longe de casa, o que é importante para você nesse trabalho. Então, assim, a gente faz isso, né, de dar esse suporte para ele chegar na empresa. Olha, é uma empresa que é assim, que vai ter um gestor assim. E quando a gente conhece a empresa, o gestor, é muito mais fácil de passar para o candidato também o que é aquele local de trabalho, que às vezes ele não vai conhecer antes, né, vai conhecer na hora, ou vai conhecer o gestor na entrevista. Então, assim, a gente já faz isso na entrevista também, quando ele passa por um recrutamento antes, né? Agora, quando ele uma triagem, isso. Aí, e também a gente faz, enquanto psicólogas aqui, né, as três, esse trabalho para quem quer, tá? A gente, né, certo, meninas? Sim. Eu sou procurada toda semana por algumas pessoas assim, do tipo, eu tenho um currículo, não sei se tá bom, não sei se estou fazendo uma boa entrevista, preciso de ajuda. Ok, a gente ajuda. E o que acontece, né? A pessoa fica nervosa para a entrevista, Isso. né? Fica ansiosa e eu preciso trabalhar minha inteligência emocional para participar das entrevistas porque eu fico muito ansiosa. Geralmente por quê? Porque a pessoa tem medo, né, da resposta, aquelas perguntas, descreve quem você é, fala em 3 palavras, Isso. Geralmente isso assusta, né? E é justamente por isso, a pessoa não tem um autoconhecimento. Quando eu me conheço e eu já sei falar de mim, né? Não, eu sei que essas são as minhas características, é isso que eu gosto, isso que eu não gosto. Também eu sei o que eu preciso melhorar, né? Para não ficar falando só de coisas boas, eu sei também o que eu posso melhorar. Eu já sei o que eu tô fazendo para trabalhar isso. É isso que vale, né? É isso para nós também, enquanto recrutadoras, que a gente analisa. Poxa, a pessoa sabe reconhecer o que ela tem
a melhorar. Isso é importante, porque todo mundo tem alguma coisa para melhorar. Quando a pessoa consegue reconhecer, a gente percebe que vai ser muito mais fácil de lidar com ela no dia a dia depois. Sim. E isso é um ponto positivo. Então, realmente, um trabalho, às vezes, com um psicólogo para se conhecer melhor é excelente. Hoje em dia tem tanta ferramenta de autoconhecimento, né, que dá para acessar também pela internet, de forma gratuita, que cada um consegue fazer nas suas condições, né? Então é uma dica bem legal realmente para se preparar para esse momento, né? E lembrar também que uma entrevista, ela não é um monólogo. Né? Não é só a entrevistadora que faz as perguntas e você responde ali as respostas certas, que geralmente eles se preparam para falar aquilo que a gente quer ouvir. Não, entrevista, né? A própria palavra já fala, é entrevista. Então, você também pode perguntar, questionar sobre a empresa. Eu sempre recomendo às pessoas que me procuram quando vão participar de algum processo seletivo para alguma vaga, seja operacional ou estratégica, conheça essa empresa. Entra no site, pesquise sobre ela, questione. Se vier de uma agência de recrutamento, como é o caso da Yara, pergunte mais sobre essa empresa para realmente ver se tem a ver contigo. A Dani comentou sobre coloco lá várias coisas no meu currículo, eu estou buscando qualquer coisa. Tem que tomar um cuidado com isso, porque o qualquer coisa, né, vai dar a impressão de que você não está apto para uma coisa específica. Né? De repente você tem 3 ou 4 frentes que você pode atuar. Mas é importante que você consiga entender exatamente aquilo que você quer, passe essa segurança para quem está conversando contigo, né? E realmente coloque os pontos que tem que melhorar. Olha, até aqui eu conheço, daqui para frente eu preciso me desenvolver. E aí entra a parte da Dani, que é o quê? Preparar, mostrar os caminhos, né? É um curso técnico que precisa fazer? É uma faculdade? O que precisa? Porque nós temos competências técnicas e competências comportamentais. E muitas vezes as vagas, elas descrevem lá as competências técnicas e as competências comportamentais a gente vai ver no dia a dia. Né? Por isso que também é importante, agora uma dica para quem está entrevistando, para quem vai contratar, é não se limitar somente na entrevista. Porque às vezes o candidato está nervoso, né? A gente não sabe o que está acontecendo na vida dele, de repente ele está ali muito ansioso para aquela vaga porque já está há muito tempo desempregado e ele não consegue se vender tanto na entrevista, mas de repente coloca ele numa dinâmica e ele já vai se sobressair. Coloca ele para fazer um teste de perfil. Né? Então a gente tem que dar mais oportunidades para que ele consiga se vender melhor. Né? Assim como o contrário também. Né? Às vezes acontece de ir super bem na entrevista, falar aquilo que você quer ouvir e você contrata essa pessoa e daqui a pouco você para e pensa, poxa, mas não era exatamente o que eu percebi na entrevista. Isso acontece muito. E aí vem os complementos, que são dinâmicas, testes em grupo, né? Às vezes até alguma atividade específica ali, um período, meio período, para que você consiga ver como é que essa pessoa se porta. Então, por isso que eu falo que é todo um processo de seleção, né? Você não consegue escolher muitas vezes de uma forma assertiva somente através de uma entrevista, né? Principalmente quando é cargo estratégico. Cargo estratégico, apenas a entrevista, ela não é muito raro realmente ser assertiva. Tem que ter um complemento, né? A avaliação psicológica, as dinâmicas, porque você dá a oportunidade do candidato se vender mais e a empresa também de perceber se realmente tem afinidade, se os valores e aquelas competências que aquele candidato tem a ver com aquela posição que a empresa está buscando. Né? Realmente é montar o quebra-cabeça, né? Exato. Fazer encaixar ali e nem sempre é tão fácil, às vezes a gente tem que ter um olhar diferenciado mesmo, não olhar só a competência técnica, né? Olhar as outras questões. E é um trabalho que a gente faz de pessoa para pessoa, né? Sempre de pessoa para pessoa. Então, antes de tudo, olhar a pessoa que está ali. O que ela está buscando? Às vezes, a necessidade que ela tem naquele momento faz ela ficar tão nervosa numa entrevista que ela não vai conseguir fazer uma boa entrevista. Mas porque ela já está pensando no problema, né? De não conseguir a vaga. E aí, é a questão da inteligência emocional. Porque a entrevista é algo que vai fazer o encaixe das duas partes, certo? Então, as duas precisam
né? Então a empresa precisa e o candidato que está ali buscando também precisa. Então tem que ser bom para os dois. Então, às vezes, essa é ter esta visão de uma entrevista, né, de um processo. E é muito, muito importante pensar em todas essas etapas mesmo, né? Porque o que acontece quando a gente vai fazer um processo, né, de entrevista? A gente já está avaliando ali, já está observando desde o início. Então, o candidato chega para uma dinâmica, a gente gosta muito de dinâmica, é muito legal isso que tu falou, porque realmente a dinâmica a pessoa consegue mostrar mais quem ela é, consegue dissipar um pouco o nervosismo, consegue interagir com as pessoas. Então, quando eu tô lá fazendo um processo de dinâmica de grupo e a pessoa chega para a entrevista, desde ali ela já pode chamar a atenção de alguma forma para a forma dela, né? Então, ajudar a arrumar uma cadeira, perguntar se a pessoa que está ali recrutando precisa de alguma coisa, isso já mostra um diferencial e a pessoa já vai lembrar, opa, que postura legal que ela teve, né? Ela tomou iniciativa. Então, realmente, não é só na entrevista, não é só responder pergunta, é uma postura, né, profissional que eu vou mostrar desde o momento que eu entro na empresa, né, com todo mundo, desde a pessoa lá da recepção, como é que eu fui recebida por ela, pela empresa, né? Como é que eu falei para ela o que eu estou fazendo ali, eu fui educado também, então é todo o processo, né? Não é pergunta e resposta mesmo. São os detalhes, né? E às vezes nós não estamos atentos aos detalhes, né? Tanto quem entrevista quanto quem é entrevistado. Estamos muitas vezes preocupados em chegar ao resultado que é a contratação, né? E não nos atemos aos detalhes. Gostei das dicas, eu vou ficar bem mais atenta a essas questões. E pegando o gancho da Ellen ali, essa questão da qualificação, né? De buscar algo assertivo. Como quando você começa a despontar para várias áreas, o que acaba acontecendo? Você acaba dando vários tiros para vários lados e acaba não acertando em um só, né? Eu estava vendo hoje uma reportagem que saiu pelo fato das pessoas, é claro, existe toda essa situação econômica e tudo mais, que as pessoas estão tendo uma situação financeira um pouco mais, né, com mais dificuldade, perdendo os empregos e tudo mais, dando prioridade a outras coisas, né? Mas que daqui a 2, 3 anos nós teremos um déficit de mão de obra, de qualificação de mão de obra bastante grande, né? Então, é importante que as pessoas fiquem atentas a continuar a se qualificar, a continuar a se aperfeiçoar, né, nas áreas que elas escolhem. E aí as pessoas muitas vezes nos perguntam, mas qual área que eu sigo, né? Escolha aquilo que te faça feliz, aquilo que você não precise pensar no domingo, ah, meu Deus, né, termino fantástico, ah, meu Deus, né, amanhã é segunda-feira, não. Aquilo que você consiga, que te dá prazer, que te dá retorno financeiro e que te faça feliz. Então, e que quando você for procurar um trabalho naquela área, que faça você crescer e quem você está procurando, né, a empresa que você for trabalhar, cresça também, né? Então, alavancar, qualificar, buscar isso constantemente. Às vezes a gente acha assim, fiz o ensino médio, ok, terminei. Não, aí continua a graduação, pós-graduação, os cursos de aperfeiçoamento, né, estudar e continuar com o conhecimento é algo assim que é constante. Por quê? Porque quanto mais nós temos esse conhecimento, mais nós temos o autoconhecimento e mais nós estamos preparados para enfrentar as questões, as intempéries da nossa vida, né? Aquilo que, como nós falamos, né, anteriormente, que acabam nos tirando um pouquinho da zona de conforto. E aí nós estamos mais preparados para as entrevistas, mais preparados para preparar um bom currículo, mais preparados talvez para ter as iniciativas, né, e ficar mais atento a esses detalhes. Então, assim, eu acredito, é claro, eu sou suspeita a falar, porque sou apaixonada, né, por essa questão do conhecimento da educação, acredito muito nisso, acredito que a educação, ela transforma, e que as pessoas, que nós, né, precisamos estar sempre atentos aí em qual carreira seguir, mas principalmente aquilo que nos faz feliz, né, aquilo que nos dá prazer. Então, é importante ficarmos atentos a isso. E se você está em dúvida, pode nos procurar, né, ou procurar aí as profissionais que estão aqui conversando conosco hoje, e com certeza nós teremos aí um bom caminho a indicar. Pegando esse teu gancho, Dani, dessa questão de daqui 2, 3 anos a gente ter dificuldades de contratar pessoas qualificadas, eu digo que a gente já está sentindo isso. E não é a nível superior, é a nível técnico. A nossa maior dificuldade, não sei se vocês concordam, mas é a parte técnica. Joinville é um polo industrial. São muitas indústrias e realmente nós temos dificuldades em encontrar pessoas específicas para aquela área
técnica, né? Seja manutenção, seja processo, né? Hoje a gente percebe que tem pouquíssimos profissionais e pouquíssimos cursos também. Antes o Senac tinha muito mais cursos do que tem hoje, tem alguns cursos que até foram tirados, que nós na indústria hoje sentimos a falta. E aí o que acontece? Ou a empresa desenvolve pessoas ali dentro, que é um processo muito mais longo, e nem sempre a gente tem esse tempo de desenvolver. Então, é importante que as pessoas realmente, quem está buscando, eu não consigo pagar uma faculdade hoje porque o valor é alto, enfim, mas o curso técnico já te dá uma boa bagagem para que você possa estar iniciando a sua carreira. E hoje tem tanta opção, né, de curso que realmente faz uma condição que cabe dentro do orçamento de cada um, opções até gratuitas. Hoje tem tanta coisa na internet para se aperfeiçoar. Então, assim, realmente, para ter conhecimento, não tem desculpa hoje, né? Tem muita coisa aí para buscar. Realmente pesquisando um pouquinho, consegue encontrar muita coisa, e aí, quando a gente estuda realmente algo, consegue focar, né? E direcionar o nosso currículo, direcionar a nossa busca, porque, claro que a busca por um trabalho é muito difícil, é muito ansiogênico, né? Mas, assim, melhor que quantidade é a qualidade, né? Então, se eu consigo ser assertivo numa entrevista, fazendo menos entrevistas, mas eu consigo realmente atingir o meu objetivo, é muito melhor do que eu fazer um monte de entrevista por aí, que as pessoas não vão saber qual que é realmente o meu conhecimento técnico, o que eu estou buscando. Então, parece que que vai ser mais assertivo distribuir por aí, mas não, né? E a gente está aqui com a nossa experiência dizendo que não, né? Que não é esse o caminho, que isso faz com que a gente também, como recrutadora, não consiga identificar o potencial das pessoas. E assim, eu acho que 2 palavras, que é o propósito e a autorresponsabilidade. O propósito no sentido de você traçar um caminho para você e você não se desviar daquele caminho. E aí, esse caminho pode ter etapas que nem sempre serão as mais agradáveis, nem sempre você vai trabalhar naquilo que você quer, mas você sabe que você vai chegar lá se você traçar aquela linha ali. E a autorresponsabilidade o teu resultado depende de ti, não adianta. Se você fizer, vai acontecer, ninguém vai fazer por você, né? Às vezes a gente vê assim, as pessoas, eu recebo muitos currículos que, eu não consigo, ou, não tive oportunidade. Não, mas o que você fez, né? Muda o lado, muda o que você fez, o que você está fazendo. Tem vários casos que, se fosse contar, assim, sempre tem 2 lados, né? Então, assim, a responsabilidade do resultado é de quem busca. E não vai me trazer benefício nenhum também depositar responsabilidade no outro. Exatamente. Isso é uma coisa que acontece muito, eu ouço de candidatos, mas eu já encaminhei meu currículo e ninguém me chamou. Tá, vamos pensar, né? Como é que estava o seu currículo? Porque currículos são muito iguais. Quando a gente olha para requisitos, o meu requisito ali do meu currículo é igual ao dela, que é igual ao dela. O nosso vai ser muito parecido para a gente trabalhar na mesma área. Então, na hora que o recrutador pega o seu currículo, o que o teu tem de diferente? E muitas vezes o pessoal coloca lá a função, o tempo de casa, a empresa, a função e pronto. Coloca mais detalhes. O que você fazia? Quais eram as tuas atividades? Que resultados que você conseguiu naquela empresa? Não precisa contar a história, mas faz ali um resumo de 3, 4 linhas. O que você trabalhou ali, o que você desenvolveu e os resultados. Coloca de trás para frente, enfim, a ordem hoje em dia já não é tão importante, mas tem informação que precisa ter. Então, se eu pego, por exemplo, um currículo que só diz empresa, tempo de casa e função, é muito mais difícil eu pegar esse currículo para recrutar e chamar para uma entrevista do que aquele que vai me dizer, olha, ele fazia isso, aquilo, aquele outro, poxa, isso aqui tem a ver com a minha empresa. Então, gente, valorizem mais o currículo de vocês, né? Isso é muito importante para que ele se torne mais atrativo. Porque currículos, como a Yara falou, são muitos, nós recebemos 300 currículos diários, né? Encerrando aqui o nosso 2º episódio, e olha que nós poderíamos ficar aqui mais um tempo conversando, esse bate-papo foi muito gostoso, mas aproveitando o gancho aqui da nossa amiga Yara, sobre propósito e autorresponsabilidade, nós podemos afirmar, acredito que foi um consenso nosso aqui,
que carreira, inteligência emocional, ela precisa estar vinculada com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você está feliz e com aquilo que te motiva a acordar de manhã, te dar o primeiro passo e seguir em frente. Então, coragem, força, foco e fé. Tudo vai dar certo.